Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estão bem? Olha só, tia Dani hoje vai começar a dar aula para vocês de história. E essa aula de história que nós vamos estudar, ela está no volume 1 do capítulo 2. Porém, antes de começar a aula, eu quero que vocês se recordem quando nós estudamos um pouquinho sobre a paisagem rural e a paisagem urbana. Estão lembrados disso? Perceberam que existe diferenças entre paisagem urbana, paisagem rural? Falamos também sobre as muralhas, lembram? E tudo isso está envolvendo a questão de diferenças e semelhanças. Então hoje nós iremos falar sobre as cidades e suas histórias. O nosso tema será esse, as cidades e suas histórias. E aí vocês devem estar se perguntando, que estranho, por que tia Dani está com esse adereço? Um adereço de carnaval, se o carnaval já passou? Pois é, turminha, tia Dani colocou esse colar proposital, porque hoje nós vamos falar sobre duas cidades muito lindas, maravilhosas, que elas são. Deixa a tia falar para vocês quais são essas cidades. Nós vamos falar sobre a cidade de Recife. E quando a gente fala em Recife, a gente lembra logo de quê? De carnaval. Lembra de praias, de suas belezas encantadoras. E aí, vocês estão observando? Olha só, vocês estão observando que aqui nessa imagem tem aqui ó, o aplicativo. Eu já estou vendo vocês dizendo assim, tia Dani já pode acessar o aplicativo? Tia Dani pode pegar o celular? Não, agora não, vocês vão esperar só um pouquinho. Quando a aula terminar, vai lá, pega o celular de painho, pega o celular de manhã e acessa e descobre o que é que tem aqui ó, nesse QR Code. Mas eu já vou adiantar um pouquinho para vocês. Vocês irão fazer um passeio virtual, um passeio sem sair de casa, que legal! Nesse passeio vocês irão conhecer um pouco sobre as ruas de Recife. Mas olha só, gente, vocês estão vendo essa ponte aqui? Ó, essa ponte aqui, ela se chama a Ponte Buarque Macedo. E essa ponte, ela é muito antiga. Ela foi construída em 1845. Essa ponte, no início, ela era feita de madeira. Aí, com o passar do tempo, ela foi reformada e se transformou em essa linda ponte de concreto, certo? Mas aí, vocês irão também conhecer um pouco sobre Gramado, que está localizado no estado do Rio Grande do Sul. É uma cidade muito bonita, muito aconchegante. Olha só, para vocês terem ideia, deixa eu contar para vocês o que foi que a tia descobriu. Lá em Gramado tem uma rua que nem um carro pode transportar por ela. Essa rua, ela é coberta por um teto de vidro e tem plantas penduradas nela. Gente, deve ser um encanto. E outra coisa, lá em Gramado também tem um mini mundo. Imagina vocês, tudo em miniatura, como deve ser tão bonitinho. Mas olha só, dando continuidade à nossa aula, vocês perceberam na fala da tia as diferenças que existem entre essas duas cidades? Então vejam só o que é que a tia vai pedir para vocês. Vocês irão, quando terminar a aula, vocês irão pegar o livro de vocês, lá na página 16, e irão responder essa atividade. Vocês vão me dizer quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Mas aí a gente também não poderia deixar de falar na nossa linda cidade, Garanhuns. Nesse espaço aqui, nesse retângulo, a tia vai pedir para vocês desenharem ou colar uma imagem que retrate a sua linda cidade de Garanhuns. Bom, eu tenho certeza que tem alguém dizendo assim, tia, eu não moro em Garanhuns, eu moro em Brejão. Sim, meu amor,
você mora em Brejão, então você pode fazer a sua atividade relacionada à sua cidade, certo? Então, olha só, para continuar a nossa aula, a tia quer falar um pouquinho com vocês agora sobre os diferentes espaços da cidade, tá? Sobre os diferentes espaços da cidade. Será que a cidade, todos os lugares são iguais? Será que os locais não são diferentes? Vamos pensar um pouquinho, pensar aí um pouquinho. Todos os espaços do mesmo jeitinho são todos iguais? Não. Vou explicar para vocês. Existem espaços públicos e existem espaços privados. E aí vocês devem estar dizendo, não estou entendendo, tia. O que são espaço público? Espaço público é aquele espaço que você pode entrar e sair, que você pode se locomover por esse local, que você tem entrada livre, que você não precisa pedir permissão para entrar nesse local. Já o espaço privado, você precisa pedir permissão. Exemplo, se eu for na sua casa, eu tenho que bater palma, eu tenho que tocar na campainha, no interfone, eu não posso entrar na sua casa sem pedir uma permissão. Então, local privado é o local em que existe um dono ou uma dona, tá certo? Um exemplo, outro exemplo, o comércio, as lojas. Aí você pode dizer, não, tia, todo mundo circula no comércio. Sim, todo mundo circula. Mas quando você entra numa loja, você não tem que pagar a mercadoria? Então aí, nesse caso, se torna um caso privado. Vocês estão entendendo? Olha só, vamos fazer assim. Se vocês não estiverem entendendo, não se preocupe. Tia agora vai fazer uma dinâmicazinha com vocês. Tia separou algumas imagens. Aí a imagem vai aparecer aqui, tá? E vocês vão me ajudar. Vocês vão me dizer se a imagem que vai aparecer aqui, nesse espaçozinho, ela é pública ou ela é privada, tá? Ajuda a tia. Olha só. A tia está aqui com a placa privado e público, certo? Público, privado. Vamos ver se vocês vão entender direitinho. Privado ou público? Olha a dúvida. Privado ou público? Essa imagem aqui é a imagem... Alguém conhece essa imagem? Você já viu essa imagem? Você já passou perto dessa imagem? Fica olhando aí. Você já passou por esse local? Já conseguem definir que local é esse? Isso é a Prefeitura de Garanhuns. E aí? Eu quero que vocês me respondam. A Prefeitura é um local público? Ou a Prefeitura é um local privado? Pensa um pouquinho aí. Privado, público. Pensa aí. Acertou! A prefeitura é um local público. Parabéns! Gente! Vocês estão com saudade desse amado colégio? Vocês sabem qual é esse colégio? Sim, é o colégio de vocês. E nós estamos morrendo de saudade de vocês. Esse colégio, esse lindo colégio aqui, ó, ele é um espaço público ou privado? Pensa aí, pensa aí. Isso mesmo, é um local privado, mas também existem alguns colégios que são públicos. Vamos para a próxima imagem? Olha, gente, a igreja, ela é um local público ou ela é um local privado? Pensa aí. Oi? Muito bem. A igreja é um local público. Eu estou gostando de ver porque vocês são muito inteligentes. Eu tenho certeza que vocês estão acertando tudo. Vamos para a próxima imagem?
A próxima imagem é um conjunto residencial. Percebam que são as casas, né? É um conjunto residencial. E essa imagem aqui, ela é um espaço público ou privado? Pensa aí. Público, todo mundo pode entrar nesse espaço? Ou ela é um local privado? Isso mesmo, ela é um local privado. E agora vamos para a nossa última imagem. Gente, olha só. Essa imagem, vocês estão conhecendo essa imagem? Essas árvores, esses brinquedos, já sabem que local é esse? Eu tenho certeza que vocês estão morrendo de vontade de vir para esse local. Só que agora nós sabemos que não pode, né? Agora você tem que ficar em casa. Agora você tem que se guardar. Mas logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai ficar junto. A gente vai poder estar aqui, brincando, se divertindo, correndo nesse espaço. Mas agora eu fiquei na dúvida. Esse local é um local privado ou é um local público? E aí, vocês já sabem? Vamos ver? Público ou privado? Público? Privado. Eu estou confundindo vocês? Não. Meu objetivo não é confundir vocês, mas vocês já sabem? Muito bem. Quem acertou está de parabéns. É um local público, certo? E agora, meus amores, vejam só. Eu vou mostrar para vocês a planta de uma cidade. Essa planta, vocês irão encontrar ela no livro de vocês, tá? Essa é a planta de uma cidade. Vocês vão perceber que aqui tem o número 1, 2, 3, 4 e 5. Percebam que alguns dos quadrinhos estão sem nenhuma imagem, olha só, sem nenhuma imagem. Essa atividade, ela está no livro de vocês, lá na página 18. Ela é uma charadazinha. O que é isso, tia Dani, uma charadazinha? É que você vai ter algumas perguntas e você vai ter que descobrir quais são as respostas. Por quê? Porque lá no material de apoio, vocês irão encontrar algumas imagens. Essas imagens que a tia está aqui na mãozinha toda cortadinha, vocês irão fazer o mesmo. Vocês irão pegar a folha do material de apoio, vão cortar as imagens e vocês irão colar nos espaços. Ainda não entenderam? Preste atenção. Olha só. Lugar, eu tenho aqui a imagem da prefeitura. Tia Dani, eu não estou conseguindo ver a imagem direito. Não se preocupe. Essas imagens, elas estão no livro de vocês, no material de apoio. A tia está só explicando. Então, eu tenho a imagem de uma biblioteca. Tenho a imagem de um parque. Tenho a imagem de um hospital e tenho a imagem de um posto policial. E lá na charadinha, a tia vai fazer só a primeira com vocês, que é para vocês poderem entender. Na número 1, ajude a personagem Fabiana a encontrar os espaços da cidade onde mora. Aí diz assim, lugar onde Fabiane pode emprestar livros. Onde é o lugar? Qual é o espaço da cidade que ela pode emprestar livros? Será que é lá no hospital? Será que é na prefeitura? Será que é no posto policial, no parque? Quem falou biblioteca, acertou. Então veja o que é que vocês irão fazer. Vocês irão pegar imagens da biblioteca e irão colar no espaçozinho. E assim com as outras imagens, certo? Essa atividade está
no material de apoio do livro de vocês. Mas aí, vocês receberam, junto com os livros de vocês, um envelope. Não foi isso? Pois é. Nesse envelope, vocês perceberam que está recheada de atividades bem legais. Então, não pode fazer todas as atividades. Você irá ter que fazer uma atividade de cada vez de acordo com as solicitações da tia. E aí, vejam só. Tia preparou essa atividade aqui para vocês. E a tia sabe que vocês são muito organizados, muito criativos e vocês irão caprichar nessa atividade. Fala assim, ó, minha cidade favorita. É a atividade de história. Vocês irão escrever um pequeno textozinho sobre a sua cidade favorita, irão fazer aqui ou um desenho da sua cidade favorita, ou colar uma imagem, certo? Mas usem a criatividade de vocês. Guardem dentro do envelopezinho com todo carinho e quando nós voltarmos, a tia vai pegar essa atividade de vocês, tá bom? Mas olha só, agora, para a gente terminar a nossa história, a nossa aula, tia quer terminar com história. Vejam só, tia vai mostrar aqui para vocês uma imagem. Não sei se vocês conhecem essa imagem, pode ser que vocês não conheçam essa imagem, tá? Preste atenção. Olha só, essa linda imagem, vocês estão conhecendo ela? Isso. Ela é a imagem de uma fonte de água. E aonde está localizada essa imagem? Em Garanhuns. Em Garanhuns, Pernambuco. Então vejam só, tia, o que é que essa fonte tem a ver com a nossa aula de hoje? Eu vou explicar para vocês. Essa imagem é um local público, tá? Mas antigamente, há mais ou menos 300 anos atrás, as fontes eram locais de encontro. Vejam que interessante. Como assim, tia? A gente não conseguiu entender. É que as pessoas, elas vinham para as fontes, tá? Elas vinham para as fontes pegar água. Pegar água para lavar roupa, para beber, para fazer suas atividades domésticas. Mas aí, quando elas se encontravam, exemplo, Maria encontrava com Chiquinha e começavam a conversar. Então, de repente, as fontes se tornaram um ponto de encontro. Mas atualmente é assim, tia? Não, porque atualmente quando a gente chega em casa, a gente já liga a torneirinha e a água já sai. Nós não precisamos mais ir até a fonte pegar água, porque atualmente nós temos a companhia que é a distribuição de água, né? E aí a gente não precisa mais ir às fontes, porque você ligou o chuveiro, já saiu a águazinha. Ligou a torneira, já saiu a água. Mas aí você pode estar se perguntando assim, tia, e essas fontes, o que foi que aconteceu com elas? Elas se tornaram pontos turísticos. Em algumas cidades existem ainda hoje essas fontes. E essas fontes, elas são ponto turístico da cidade, tá? E aí, vejam só. Para a gente terminar a nossa aula, vocês estão gostando? Eu estou com muita saudade de vocês. Olha só. Para a gente terminar a nossa aula, não deixem de fazer a atividade, tá certo? Vocês irão, de acordo com o que vocês viram hoje, estudaram hoje sobre as cidades, suas semelhanças e diferenças, sobre os espaços públicos e privados, vocês irão fazer essa atividade aqui, ó. Olha só. No livro de História, o livro didático, página 16 e 18, de atividades 75 e 77, tá? E agora, a tia termina a aula de hoje de História, manda um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e fiquem em casa, tá? Tchau, tchau!